Boa noite, vamos ao nosso estudo da série Psicológico Joana de Ângeles e do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece para iniciar. Deus, Senhor nosso, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome para buscarmos, Senhor, aprender um pouco mais das leis da vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, junto aos Espíritos benfeitores, em mais este momento de estudos. Assim seja. Vou tirar aqui essa vibracal, né? O celular. Hoje, então, vamos no livro Autodescobrimento, o Espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, vermos o tópico Distonias e suas consequências, do capítulo 2, Equipamentos existenciais. Vamos ler e, à medida em que for para fazer comentários, iremos fazer. Distonias e suas consequências. Quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Em razão da causalidade física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes, daí decorrendo os fenômenos perturbadores. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo espírito se afervora. A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser. Encontrando dissonantes os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinaria humana, instalam-se as colônias microbianas, perniciosas, que passam a predominar no organismo. Os macrófagos, encarregados de defender as outras células, em face da deficiência energética, deixam-se destruir e perdem a força que os vitaliza, cedendo espaço aos invasores maléficos. Pergunta-se normalmente por que o DNA, que é a causa primeira e essencial de todas as combinações no corpo, de um para outro momento sucumbe, deixando-se aniquilar pelos vírus e outros agentes agressivos, sem dar-se conta, já que a sua fatalidade biológica resulta do imperativo psíquico da energia vital que desenvolveu e mantém a vida em todas as suas formas. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas rítmicas, para descarregá-las com baixo teor e interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outros da área psiquiátrica, mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais. As causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Aqui nós podemos lembrar, estamos nós aqui no Grupo Espírita Semeadores da Paz,
Campos, Rio de Janeiro, realizando na parte anterior à prática desobsessiva, às segundas-feiras, o estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, também psicografia de Divaldo Pereira Franco. E estudamos por 2 segundas seguidas, dividimos em 2 partes, a apresentação que o Miranda faz ao livro. E na segunda, esta que passou, dia 9 de junho, nós começamos então a estudar, a análise das obsessões. E uma das coisas que o Miranda fala quando começa a estudar a obsessão simples é de que o espírito é que comanda tudo, todo o arcabouço material. E aí, dentro dos conhecimentos que temos no campo da psicanálise e da filosofia, eu fiz a observação seguinte: para Freud, para Melanie Klein, para Carl Gustav Jung, para Jacques Lacan, todos estes psicanalistas, para Jean-Paul Sartre, para Martin Heidegger, para Albert Camus, para Søren Kierkegaard, filósofos considerados filósofos da existência, todos dizem que o psiquismo humano é o ponto-chave de interesse, tanto da psicanálise quanto, no caso da filosofia existencial. E a Joana de Ângeles, ela vem colocar, aqui, que os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos, outros, na área da psiquiatria, dos transtornos psiquiátricos, mesmo quando, aqui nós façamos, enquanto clínicos, um diagnóstico de percebermos que algo é hereditário, que há fatores estressantes promovendo a distonia psíquica, um certo desequilíbrio, que há fatores socioeconômicos, por exemplo, uma pessoa desempregada, uma pessoa em extrema pobreza, uma pessoa que mora, de favor com alguém. Então tudo isso leva a distonias psíquicas, levando aí a ansiedades, a depressões, levando a irritabilidades, levando a comportamentos que não sejam os comportamentos mais adequados para uma boa convivência. As causas reais, Joana de Ângeles vai colocar, se originam do ser espiritual, porque nós somos espírito. Essa é uma questão que nós devemos estar tendo sempre presente em nossas mentes. Nós somos espíritos vivendo uma experiência em um corpo humano. E como esse espírito, é sempre o agente de todos os acontecimentos, é ele a causa. E todos esses fatores socioeconômicos, psicossociais, emocionais, hereditários, estressantes, eles
se colocam muitas vezes dentro da dinâmica em que o espírito faz de ir e vir, isto é, ele vai para o mundo espiritual e ele retorna ao mundo material. Ele vai para o mundo espiritual, retorna ao mundo material. O processo em si da reencarnação. E dentro desse processo, outros tantos processos existem, né? Na experiência que esse espírito está a viver enquanto na carne. Processos, por exemplo, de calúnias, de intrigas, de erros outros, abusos com tantas coisas, com substâncias psicoativas, né, álcool, outras drogas, e que podem vir a gerar para aquele ser todo um processo de dificuldade, né, para uma vivência. Um exemplo prático disso está no segundo volume do livro Novos Rumos à Medicina, do Dr. Inácio Ferreira, que, quando encarnado, foi um exímio, um excelente pesquisador, enquanto diretor no Sanatório Espírita de Uberaba, dos casos de obsessão espiritual. Tem um caso que ele fala, que ele relata, que ele coloca que um jovem chega lá e está totalmente apático, com tremores nas pernas, nos braços. Havia feito todos os exames, os raios-x, os eletroencefalogramas, os eletrocardiogramas, enfim, o que era possível na década de 70 para 80 ser feito, ou um pouco antes disso. Todas as questões médicas foram trabalhadas, até que nada sendo encontrado, percorreu diversos outros médicos, indicaram para que ele fosse internado no sanatório. Ao ser internado no sanatório, o Dr. Inácio Ferreira realizava, junto à médium Maria Modesto Cravo, seu enfermeiro-chefe Manuel Roberto e outros, né, companheiros que eram espíritas, reuniões de desobsessão. E um espírito se manifesta, mostrando o quanto estava se vingando. E vai contar uma história, não me recordo aqui agora, né? Posso trazer oportunamente em outro momento desse estudo, talvez semana que vem, se possível for. Mas o interessante é que ele, que tinha feito algo de muito cruel em uma de suas existências anteriores, ele, se eu não me engano, ele mata, ele pega, parece que era um nômade, e ele, lá com os árabes, ele tenta escravizar a mulher de um homem, e a mulher, não aceitando, se suicida. Então a mãe daquele homem vai estar como escrava daquele outro nômade, e vai seduzindo e vai dando ópio a ele. A história é essa. E ele vai assim se viciando, vai entrando numa dependência química, até que ele vem a desencarnar, porque o dependente químico, né, sem cuidados, ele vai chegando ao ponto de ir ao extremo, e ele então chega a esse extremo e desencarna. Não fala aqui do extremo do suicídio, mas de só querer a droga, né? De só achar que a vida
é a substância em si mesma. Em outro estudo nós falamos, né, que ela mexe com o chamado sistema límbico, né, com o esquema dopaminérgico em nosso cérebro, né. Ela ativa o hipocampo, né, e as amígdalas, e a amígdala cerebral, que está ali no centro do cérebro, na direção, né, dos ouvidos, mas no centro, né, do cérebro. O hipocampo trabalha a memória, a amígdala vai trabalhar a questão das sensações emocionais, né, e o córtex pré-frontal, por aqui, vai trabalhar a questão da atenção e a questão na memória decisiva, né, das tomadas de decisão. E quando a pessoa faz uso de substância psicoativa, o que acontece? A memória de trabalho no hipocampo é ativada, ela começa a fazer o trabalho, passa a informação através do neurotransmissor dopamina para o hipocampo, né, para a amígdala, perdão, do hipocampo vai a informação para a amígdala, que gera toda a sensação, né, seja de relaxamento, seja de estar muito ligado, né, muito acordado, muito desperto, muito concentrado, com muita atenção, seja o relaxamento, seja aquele entorpecimento, né, torpor, não é à toa o nome entorpecente, muitas vezes dado, né, a essas substâncias, e vai afetar, né, a questão da atenção e das tomadas de decisão. Quando terminado o efeito, só em a pessoa se lembrar ou ver aquela substância novamente, ela, né, o cérebro dela ativa aquela questão de vivenciar de novo tudo aquilo, que a memória do trabalho do hipocampo vem à tona. Então a pessoa deseja aquilo de novo. Isso vai ao encontro, né, o que as descobertas da neurociência trazem, vai ao encontro do que o Freud falava, né? Desejo é a busca pela primeira experiência de satisfação. Hoje nós temos os estudos da neurociência para poder, né, corroborar de uma forma científica a conclusão de Freud, por exemplo. E então, aquele homem, né, que veio a desencarnar devido à dependência química em ópio, naquelas épocas bem antigas, ele reencarna. E ao reencarnar, ele é envolvido, né, por um seu primo, que era o obsessor reencarnado, que agora reencarna junto a ele, que se torna um traficante e que alicia a ele para o uso, né, de drogas. E ele, né, já com o perispírito, né, trazendo em sua matriz toda aquela questão, né, da dependência química, o espírito com aquela memória e desejando, né, curtir aquelas sensações na matéria de novo, ainda que os fatores socioeconômicos, psicossociais e emocionais pudessem estar envolvidos aí, geralmente estão, a causa real era o quê? Era a questão lá de trás, que ele, né, veio somatizando até como um sentimento de culpa, né, diante do ato que cometeu, porque desencarnou, com certeza, né, viu em espírito que realizou e buscou reencarnar para progredir, que é o objetivo
da encarnação dos espíritos, mas não logrou sucesso. Desencarnou por overdose, passa um tempo no mundo espiritual, retorna, reencarna, como esse jovem que está agora no Sanatório Espírita de Uberaba. E o interessante é que o Dr. Inácio Ferreira faz uma experiência e quando ele pedia que se desse a ele algo para ele relaxar, o Dr. Inácio, fazendo um efeito placebo, ligado às memórias reencarnatórias desse homem jovem, pedia ao Manuel Roberto ou outro enfermeiro, ou o próprio Dr. Inácio, entregar um copo com água que não tinha nada, mas dizia que era um medicamento que o iria relaxar. Ele bebia e adormecia. E a questão da dependência estava presente, ele sempre pedia, me dá o medicamento. Até que chegou um momento que o Dr. Inácio para. Mas a experiência mostrou ao Dr. Inácio quanto que a mente daquele espírito estava fixada naquele processo. A causa não eram só fatores socioeconômicos, psicossociais e emocionais. A causa real era o que o espírito carregava em sua memória. É uma questão muito interessante, instigante, intrigante e que vale a pena se aprofundar ainda mais. Nós, profissionais de saúde mental, como eu, a Bia, eu psicanalista, a Bia psicóloga e psicanalista, o Dr. Paulo Marcelo como médico, de estarmos investigando, a irmã Juliana também, psicanalista, de estarmos investigando, aprofundando esses processos. Continuemos então na leitura, para comentarmos depois um pouco mais. Esse feixe de energia pensante que é o espírito age e, ao fazer, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva e, conforme a sua qualidade, positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. Para o tentando do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constituem os valores que reparam as engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, restabelecendo-lhe a harmonia e, no caso psíquico, refazendo os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras moléculas nervosas. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas. Ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual, obsessão. Assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano,
autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo a que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. É bem interessante aqui, que os estudos que a Joana de Ângeles traz vão ao encontro de outros estudos que nós estamos realizando, Por exemplo, no campo da obsessão e desobsessão há 3 décadas, nas obras do Dr. Inácio Ferreira, no livro Novos Rumos à Medicina, em 2 volumes, também no livro A Psiquiatria em Face da Reencarnação, no livro do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma, no livro A Obsessão e Seus Mistérios, de Carlos Bernardo Loureiro, livros como Obsessão, Passe e Doutrinação, Vampirismo, de José Herculano Pires, livro 30 anos entre os mortos, do Dr. Carl Wickland, um psiquiatra suíço que se radicou nos Estados Unidos da América, e tantos outros autores que têm feito pesquisas nesses campos, como tem um livro de uma escritora norte-americana, se não me engano é Edith Fiore, que é Possessão Espiritual, e muitos outros livros nessa área. E uma das coisas que nós vemos é como a obsessão ela pode ser causa de transtornos. Um espírito obsessor pode se aproximar de uma pessoa devido a encontrar, como encontram em nós, deficiências morais, e levar uma pessoa a um estado depressivo, a um estado ansioso, a uma síndrome do pânico, a um estado que pode parecer mesmo um transtorno de esquizofrenia. Isso pode ser causa, E retirada a causa em reuniões de desobsessão em grupos sérios, com médiuns sérios, que muitas vezes, eu já presenciei em nosso grupo e também em outros grupos sérios, médiuns incorporando espíritos obsessores e relatando, sem conhecer o caso, apresentado, relatando exatamente, às vezes até com as mesmas palavras, que a pessoa obsedada, perturbada pelo espírito, estava a falar em sua casa anteriormente, ou na rua, ou conosco em uma conversa, em um atendimento fraterno, aqui no grupo, por exemplo. E não dando conhecimento aos médiuns do caso, ao incorporar, trazerem justamente as mesmas palavras, o que, claro, começava a nos deixar aí a evidência de uma influência espiritual. E aí, quando nós também não sabemos e vamos pesquisar e encontramos, quando falamos com uma pessoa que pediu socorro sobre, de uma maneira adequada, e a pessoa nos confirma, determinadas falas ou determinados tipos de comportamento que nos evidencia, essa influência espiritual também. E aí, a obsessão pode ser causa, mas ela também pode ser um efeito. Uma pessoa pode ter um transtorno de esquizofrenia e o obsessor se aproveitar disso para mais perturbar a pessoa. A pessoa pode ter um transtorno de ansiedade e o obsessor se aproveitar disso para levar a uma ansiedade, a uma crise, por exemplo, e um ataque de pânico. Pode exacerbar aquilo. E, claro, colocando situações
na vida da pessoa. Vamos supor que a pessoa esteja no trânsito, ela tem um transtorno de ansiedade, ela está dirigindo e o espírito direciona, às vezes, o motorista ou um motociclista que não esteja bem intencionado, a dar uma fechada naquela pessoa. Olha, Leonardo, eles fazem isso, chegam a esse ponto, chegam ao ponto de matar. Na live que eu fiz com o Guilherme Velho, quando ele me perguntou se obsessão mata, eu fui enfático: sim, obsessão mata. Está repetindo, não vale a pena ver de novo a novela A Viagem. Aquilo que o espírito Alexandre, né, nesse remake em que o Guilherme Fontes faz o papel do Alexandre, o que ele faz com o Otávio Jordão, que é o Antônio Fagundes que faz o papel, em que ele direciona um motorista, né, e se coloca no reflexo do retrovisor no motorista de um caminhão, e o Jordão bate de frente com o caminhão e aí desencarna. Sim, isso é possível. A obsessão mata. E esses espíritos podem usar, por exemplo, dessas situações, ou uma situação, incentivar alguém dentro da família, não está conseguindo influenciar aos médios, aos doutrinadores do grupo diretamente, influenciar alguém da família, né, a terem um momento de crise, uma fala mais agressiva, e aí entra-se, né, em um gatilho, a pessoa fica ansiosa, ou fica agitada, ou entra num estado depressivo, se a pessoa, né, tem depressão, né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado, né? Oi, Gisele, boa noite. Você pergunta: o espírito obsessor somente se faz, né, com alguém conhecido ou com qualquer pessoa? Com qualquer pessoa. Há os casos da obsessão por vingança, né? Mas Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca que nem sempre a obsessão é uma vingança, né? Que há aqueles casos que o Bernardo, por exemplo, chamava de... Bernardo, quando eu falo, é o Carlos Bernardo Loureiro, chamou de obsessão fortuita. Kardec dá um exemplo desse tipo de obsessão quando fala, né, de um caso que havia um rapaz que estava sendo perturbado por um espírito e, evocado o espírito que estava perturbando aquele rapaz na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, perguntou-se por que ele estava perto daquele rapaz, se era um caso de vingança. O espírito disse claramente que não. Então perguntou-se ao espírito por que ele se aproximou do rapaz. Ele disse: é porque ele é um estouvado, é uma pessoa, né, que está no mundo da lua, está aí viajando com a cabeça, né, nas nuvens, como a gente fala. E ele falou assim: ele é um idiota, é um imbecil. Então, se fosse uma pessoa mais séria, ela não iria me dar crédito. Já ele não. Como ele é falou assim mesmo, o espírito. Como ele é um idiota, é um imbecil, é um estouvado, a linguagem da época também. Foi bem fácil me aproximar, né? Isto é, criar a sintonia, porque o pensamento daquele ser ocioso estava em sintonia com aquele espírito também ocioso que o influenciava e assim se divertia às suas custas, levando-o a ter comportamentos, né, não adequados a uma boa convivência social. Mas se fosse uma pessoa séria, as comunicações daquele espírito seriam, o próprio espírito diz, né, elas teriam tido dúvidas se aí seria um espírito realmente, né, bom, pelas atitudes do espírito, se iria descobrir pelas palavras que o espírito estava a falar, pelos comportamentos aqui estranhos que o espírito estava levando a pessoa a ter. E aí sim,
Pode um espírito obsessor não ser uma influência somente para uma pessoa conhecida, mas também para uma pessoa desconhecida. E um outro ponto, Gisele, aprofundando e estendendo a minha resposta a você, e que vai servir para outras pessoas, inclusive aquelas que nos ouvirão depois também, é de que o obsessor não é só desencarnado. Há também obsessores encarnados. Golpistas, psicopatas, narcisistas, sacerdotes de má fé de qualquer religião, médiuns espíritas de má fé, homens e mulheres donjuanescos, conquistadores, de homens, de mulheres, os estelionatários, os políticos demagogos, são obsessores encarnados. São, como colocava José Herculano Pires, e também o caso de Bernardo Loureiro, são vampiros, dos quais nós temos que tomar muito cuidado, assim como os pedófilos, os estupradores. São pessoas que nós lamentamos, viver nesse tipo de atitude. E como nós devemos nos defender, da obsessão, da possível enfermidade que, pelo nosso desequilíbrio psíquico, nós podemos ter. São os 2 parágrafos finais da Joana de Ângeles para nós encerrarmos esse estudo. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo a que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com os seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Quando nós estamos bem conosco, quando nós realizamos esse exercício de introspecção, de olharmos para dentro de nós, de buscarmos, nos perceber, nos autoanalisar, que estamos em alegria. Um estudo ontem do livro Os Fazeres da Alma foi alegria, não é uma alegria afetiva, mas uma alegria ontológica, uma alegria que está em nosso ser, e uma alegria que está em nosso ser por nós estarmos em comunhão com Deus, cumprindo com seus mandamentos. Reflexão que nos eleve, que nos coloque com pensamentos elevados, E aí, pensamentos elevados, não vamos ser assim também fantasiosos a ponto de considerarmos os pensamentos elevados somente, Eu tinha muito essa ideia antigamente de estou pensando em Jesus, estou pensando em Deus, isso também é pensamento elevado. Não estou dizendo que não é. Estou pensando no mundo espiritual, mas também não é pensamento elevado nós pensarmos está havendo um processo de uma família que está com determinada dificuldade, ou tem possibilidade de ajudar, nem digo dificuldade material, uma família com quem a gente se relaciona que está em dificuldade relacional e que eu tenho algum contato. Como é que eu posso fazer para auxiliar sem me indispor com alguém daquela família? De que modo eu posso estar a realizar este processo?
E se for o caso de eu ter de acionar os órgãos competentes, porque há situações de violações de direito presentes naquele caso. Nós somos cidadãos, somos cidadãs, temos de cumprir também. É uma questão social. Isso também, ao meu ver, é o pensar de forma elevada, porque a legislação, ela só pode realmente ser colocada em prática não só por uma mudança de um escrito que está em um papel, mas também por nós sabermos daquilo e começarmos a exigir que aquilo seja cumprido. Muitas vezes indo fazer relatórios ao Ministério Público, indo fazer denúncias em delegacias, fazer boletim de ocorrência. É trabalhoso, é algo chato, mas é necessário. Então precisamos também cumprir esse nosso papel, se nós quisermos uma sociedade cada vez melhor. A oração, né? Hoje eu estava a pensar, né, o quanto oro pela manhã, oro à noite, mas o quanto durante o dia tantas vezes não faço isso. Às vezes, para determinadas situações, como as que citei aqui, acabo não orando, né? E a gente que lida com obsessão e desobsessão, devemos, né? Nós devemos ser pessoas de oração. Independente até disso, né? Todos nós, seres humanos, nós que buscamos estarmos conectados com Deus, uma espiritualidade maior, devemos ser pessoas de oração, diária, contínua, e cada dia nos colocarmos na intimidade com Deus. Vamos assim encerrando o estudo da Joana de Ângeles, né, nessa noite, e vamos agora adentrar no estudo de O Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Hoje, iniciando o capítulo 6 da parte 3ª das leis morais, com o tema da lei de destruição, o tópico destruição necessária e destruição abusiva. Vamos ler as questões 728 até a 736 e comentarmos, né, cada uma delas. Ou tentarmos, em nosso curto espaço de tempo, fazermos uma exposição de cada uma dessas perguntas, às vezes sim, entrelaçando uma e outra, né? Para otimizar também nosso tempo. Destruição necessária e destruição abusiva. 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. 728, letra A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessivo, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Nós vemos a destruição
por exemplo, entre os seres da natureza, como algo terrível, né? Já dei aqui várias vezes o exemplo, né, dos gatos que nós temos em casa, e que a Bia é muito mais sensível do que eu nesse aspecto. Quando o gato pega um passarinho, ela tenta salvar o passarinho, e eu falo assim: é o instinto deles. O gato é caçador, e o passarinho, ele traz o que para o gato? Proteínas, e também líquido, já que o gato acaba não tomando muito líquido, justamente porque, vivendo em natura, né, nos primórdios de sua domesticação, ele comia, né, mais a carne, e com o caldo ali, com o sangue, ele se hidratava, né? Então o gato acaba não bebendo tanta água devido a isso. Claro que colocar, né, o gato doméstico, colocar aquela água caindo constantemente, né, ele, às vezes o gato pede para a gente abrir o tanque, eu abro aquele filetezinho de água, ele fica com a patinha querendo pegar, daqui a pouco ele está lá bebendo água, bebe bastante. Às vezes até no nariz do bichinho, coitadinho. E aí, às vezes dou até uma sopradinha, ajuda na respiração, ele, no narizinho dele, respira melhor. Então, nós estamos falando do animal doméstico, mas se nós pensarmos lá nos primeiros tempos, é claro que toda essa cadeia alimentar faz parte de um ecossistema que se equilibra justamente nesse processo de destruição. E que com esse processo de destruição, outros seres vivos que entredevoram-se uns aos outros estão adquirindo proteínas, nutrientes necessários à sua sobrevivência. E ao mesmo tempo não deixando proliferar determinados tipos, por exemplo, de insetos. Exemplo prático, né? Quando se fala para deixar a lagartixa branca, né, quietinha lá, que ela fica quieta nas paredes, né, porque ela come os mosquitos, e também, né, não matarmos, por exemplo, né, não ferirmos um gambá que apareça, né, em nossos lares, porque eles espantam cobras, eles comem escorpiões. Então há uma utilidade, uma não proliferação também de pragas que, né, podem se tornar pragas perniciosas para nós mesmos, seres humanos. Nós nos esquecemos que nós também somos natureza, né? E que nós vivemos um período que alguns chamam de antropoceno, isto é, nós, seres humanos, estamos modificando, né, a estrutura da natureza em nosso planeta Terra. Então, vamos continuar. Questão 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo? Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Esse princípio inteligente ainda não é o espírito em uma forma humana, mas é o espírito se elaborando, né, nos animais chamados inferiores, né, ao humano, para justamente ir adquirindo habilidades a ponto de estar podendo reencarnar como homem. Na Bienal aqui de Campos, né, eu adquiri esse livro, As Últimas Notícias do Sapiens,
uma revolução nas nossas origens, da paleoantropóloga Sylvia Condemi e do jornalista que escreve sobre arqueologia, física e geociência para a revista Pour la Science, François Sabatier, né? A Sylvana Condemi é paleoantropóloga, professora e pesquisadora no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, CNRS. Conduz suas pesquisas sobre os neandertais e nossos ancestrais sapiens na Universidade de Marseille, não sei a pronúncia francês correta. E aqui é bem interessante que vai mostrando para nós como se dá, né, e se deu o desenvolvimento para que do Australopiteco, um hominídeo, começasse a se fazer a hominização até se chegar, né, realmente no ser humano. E aí há toda a questão, por exemplo, hoje eu, né, fiquei encantado lendo ali, né, não é uma área que eu estude em profundidade propriamente, a paleoantropologia, né, sobre as nossas mãos, né, como que a nossa linguagem começou a se desenvolver segundo os estudos paleoantropológicos e antropológicos, né, da antropologia evolutiva, a partir dessas nossas mãos. Porque nós falamos com as mãos, né? Quando nós falamos assim, né? Vai, mexa-se, vamos. Nós falamos isso sem pronunciarmos sons. Um tchau, um venha cá. Pare. Não, vai, ande. Então, assim, né? Corra, né? Então, nós temos essa linguagem, né, nas mãos. E o como que isso foi auxiliando a que nós desenvolvêssemos cada vez mais nossa parte cognitiva. É um estudo encantador, realmente encantador, né? E encantador porque se vê o dispêndio de energia, de tempo, e que beleza é isso, que no passo a passo nós nos tornamos os humanos que somos hoje. E o quanto foi preciso destruir para que chegássemos aqui, né? Quantas caças, quantos animais mortos. E para isso, né, isso foi necessário acontecer para que o desenvolvimento nosso se fizesse. Para que grupos humanos juntos, caçando, não fossem mortos por grupos de predadores como leões, por exemplo. Como antílopes e tantos outros animais. Agora existe aí também, né, esse instinto de preservação, onde tudo se dá dentro de um tempo. Tudo se dá dentro de um tempo específico, nada fora desse tempo, né? Tudo dentro de um tempo que fez com que nós chegássemos até aqui. Caminhamos um pouco mais, questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão,
Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. O homem, nós não temos, enquanto seres humanos, que procurarmos a morte. Apesar de alguns filósofos, como Sócrates, como Platão, dizerem que a morte é a busca do filósofo, porque após a morte o filósofo se deparará com a verdade. Sócrates, em Apologia de Sócrates, que Platão escreveu, esse diálogo socrático, coloca que se ele morrer e nada tiver de vida após a morte, ele não haverá de sofrer, porque nada mais existirá. E se tiver algo após a morte, ele ficará tranquilo. Por quê? Porque assim, desse modo, ele simplesmente vai poder enxergar se aquilo que ele disse, aquilo que ele defendeu, era a verdade. Então ele irá ao encontro da verdade, de um jeito ou de outro. Mas aqui, os Espíritos respondem a Kardec que nós, seres humanos, devemos buscar prolongar a vida para cumprirmos a tarefa a que, quando encarnados, devemos realizar, que é principalmente a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. Então, Deus lhe deu ao ser humano um instinto de conservação, um instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Só que o homem, o ser humano ingrato, não, muitas vezes, coloca para Deus, mas sim para sua própria estrela, isto é, para a sua própria intuição, para a sua própria inspiração, como se, a partir disso, ele pudesse ter então se salvado de um perigo que poderia lhe tirar a vida. Vamos avançar. 731. Porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Ao encontro do que falamos anteriormente. 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Essa é uma questão controversa. Eu sempre coloco isso porque quando se fala em mundos, e no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, em Tobzerra de Menezes, no capítulo 2, ele vai estar a falar que o Camille Flammarion coloca como princípio da doutrina espírita, firma esse princípio da pluralidade dos mundos habitados,
com base também nas comunicações dos espíritos da época de Allan Kardec, de Flammarion, que foi contemporâneo a Kardec. Mas existe uma questão, mãe. No século XIX, boa noite, Ana. Tudo bem, minha irmã? No século XIX, estava espalhado, pelo menos entre as pessoas de maior cultura, de maior conhecimento intelectual, essa questão de que os outros mundos eram habitados, de que havia vida inteligente em outros planetas. Mas, como Kardec sempre falou, precisava-se de observar e não se tinha instrumentos para isso. Hoje nós temos instrumentos, né? Temos essas viagens espaciais, temos essas pesquisas espaciais, e até hoje não foi observada vida inteligente em outros planetas. Matematicamente, com cálculos, com probabilidades, né? Obviamente que é um pensamento lógico e até científico dentro do campo, por exemplo, das probabilidades matemáticas, de se colocar que sim, há mundos habitados para além da Terra. Mas não é algo concreto. Isso fica muito no campo das probabilidades, né? Falando aí de matemática, e no campo, falando aí de filosofia, no campo metafísico, né? Não temos uma observação direta que nos diga assim, há vida inteligente nos planetas. Há vida. Foram descobertas bactérias e tal, mas vida inteligente. Cadê? Não se identificou nenhum tipo de animal em outros planetas, muito menos de outros seres que poderiam corresponder a nós, seres humanos. Então, nós temos que ainda nos basear em nós. Vamos avançando. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Quantos de nós hoje não temos horror à guerra? Horror à criminalidade? Achamos horrível, terrível, mesmo sendo fenômenos naturais, os terremotos, os tsunamis, os furacões, os tornados, que saem destruindo o que há à sua frente. E nos condoemos dos irmãos e irmãs, sejam humanos, animais, plantas, que também sofrem com aquela destruição, mesmo sendo um processo da natureza. E quando é algo vindo do ser humano, é bem pior, porque era algo que era possível evitar e que, entretanto, é feito. Nós temos no mundo hoje 23 países em guerra. Se fala muito de uma terceira guerra mundial. Mas será que não estamos numa terceira guerra mundial velada, como dizem alguns analistas? 23 países em guerra. É quase a metade do
o continente africano. O continente africano é formado por 54 países. É quase a metade de um continente africano em guerra. É muita coisa. E não sabemos, diante da situação que se está, se mais guerras virão, ou se realmente uma grande guerra haverá de se instalar. E isso podendo ser, sim, evitado, porque é fruto das escolhas dos seres humanos, principalmente os líderes de nações que estão reencarnados nesse nosso planeta. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Por isso nós temos a legislação, para dizer, para aqueles que comercializam, ainda infelizmente em nossa humanidade, carnes dos animais, há toda uma legislação de como isso deve ser feito, de como deve ser o abate, de quantos animais devem ser abatidos, de qual porcentagem deve ser vendida anualmente. E o abuso não é direito, é crime. 735. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Caçar. Nós vemos aí países em que a caça é legalizada e é só o prazer de atirar em um bichinho. Se torna indefeso diante de uma inteligência maior, de um ser humano que ali está. Um prazer verdadeiramente bestial, como falam os espíritos superiores. Um prazer animalesco, verdadeiramente. Lamentável, que diante de tanta tecnologia, tantos avanços, ainda haja prazer nessas situações de destruição sem utilidade. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso e escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo, e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade.
né? Nós sabemos, por exemplo, que na Índia a vaca é um animal sagrado, que é considerado, né, se eu não estou enganado, encarnação de uma deusa ou de um deus. E outros abusos são realizados, né? Por exemplo, eles caminham pelas ruas livremente. E como que fica o trânsito? Aquele trânsito caótico, né, na Índia. Podendo haver ali riscos de acidentes. Leonardo, mas eles entendem muito bem dentro da cultura deles, sabem, né, bem se portar. Tem eles e tem também os turistas, né? Claro, não são a grande maioria, mas entre eles mesmos nós não sabemos, eu não sei, por exemplo, quantos acidentes possam acontecer por lá. Uma outra questão, diante do fato das vacas poderem, né, percorrer livremente ali aqueles caminhos, pondo em risco muitas vezes até a vida da própria vaca, apesar de pararem, né, para que ela passe, né, toda uma veneração, né, até uma adoração àquele animal. Tem uma outra questão também, que é de que os ratos, em determinados casos, possam ser considerados encarnações de sacerdotes, né, de brahmanes. E aí os ratos ficam à vontade, comendo tigelas, bebendo água. E aí, se há uma crise higiênica muito grande diante desse abuso, né, que nós sabemos muito bem que a origem do rato também é a leptospirose, né, e que pode levar à morte do ser humano. Então são esses tipos de abusos, né, que nós vemos, né? E isso falando da Índia. Falando da sociedade ocidental, vamos respeitar os animais, vamos sim amá-los, mas vamos também tomar cuidado com os nossos pets para não transformá-los em pequenos seres humanos, em pequenas crianças, em pequenos bebês. Colocar sapatinho em cachorro, sapatinho em gato, tratá-los dentro de casa, né? Colocando a eles para assistirem TV, verem desenho animado. Tudo isso os veterinários são unânimes em dizer que não está correto. Isso está errado. Eles são animais, eles têm o processo de imunidade deles, eles precisam estar com as suas patinhas no chão, eles não estão ali para ver TV, para ver desenho animado, eles não têm compreensão do que está passando ali, né? E isso vai afetando os bichinhos que possam, em determinado momento, até atacar os próprios donos, ou de repente se verem num estado de estresse, ou perderem completamente, não completamente, que não vão perder o seu instinto de conservação, mas os seus instintos até, né, da própria proteção, e o estresse, o medo se tornarem presentes. E aí pode surgir uma depressão, uma ansiedade que os animais têm também. Então não vamos também cometer abusos em nome de uma proteção, né, que não é proteção, é realmente uma humanização não devida, né, dos animais. Vamos assim encerrando, né,
esse estudo de Livro dos Espíritos hoje. Semana que vem retornaremos então com os outros tópicos, tanto no livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, quanto do Livro dos Espíritos. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais estes momentos de estudo, onde outros esclarecimentos, Senhor, se fizeram, que nós possamos refletir, olhar para dentro de nós, termos as ideias superiores, fazermos, Senhor, as nossas orações, construindo assim as defesas orgânicas necessárias para o reequilíbrio psicofísico, que enquanto espíritos que fazemos as nossas reparações, os nossos resgates na Terra, aqui estamos. Que essa disposição possa não nos faltar no dia a dia. Assim seja. Uma boa noite, Zé. Uma boa noite, Ana. Que Deus as abençoe. Muito obrigado pelas suas companhias.